Nós oramos, te agradecemos e entregamos o teu servo nas tuas mãos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago. Tiago número 5, 13 a 16. Aleluia. Quantos irmãos acham? Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de trazer a palavra. E agradecer ao pastor também pela confiança. Glórias a Deus. Tiago 5, do 13 ao 16. Glórias a Deus, amém? Amém. A palavra nos fala assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarais. A oração feita pelo justo pode muitos em seus efeitos. Glória a Deus. Pode sentar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando eu recebo a escala, eu já começo a pedir para Deus me dar a palavra. E confesso que até ontem não tinha palavra. Começava, estudava alguma coisa, não conseguia desenvolver o assunto, não saía das primeiras escritas, né? Daí a minha esposa chegou e disse, ela estava tomando banho, ela disse assim, vai ali, assiste uma palavra daquele pregador que eu gosto. Amém? É de Deus. Fui lá, botei, ele só falou esses versículos aqui, né? De Tiago 5, 13 a 16. E Deus já falou comigo para trazer essa palavra para a igreja. Glória a Deus, porque eu não sabia se era nem nas quinta-feiras, né? É culto de cura e libertação e também de ensino. Então, vamos aprender um pouco, né? Falar sobre cura e libertação. Como que a gente, que a Bíblia nos ensina para nós obtermos a cura e a libertação. O que os obreiros devem fazer para orar pelas pessoas e elas serem curadas e elas receberem a libertação, né? Então, o que a gente deve fazer? Aqui no texto que eu fui lido, a gente deve orar. É a oração. Através da oração. A oração pode muito em seus efeitos. Glórias a Deus. Se a gente for ver na Bíblia, eu separei alguns nomes de homens de Deus que oravam e Deus respondia, Deus curava e Deus libertava. Glórias a Deus, através da oração desses homens. Se a gente for lá em Abraão orava a Deus, ele era amigo, tinha intimidade com Deus. E a gente sabe que Deus, ouvindo a oração dele, Deus deu um filho na velhice para ele, através da sua oração. E também, através da oração de Abraão, que ele falou com Deus, houve a libertação de Ló. A gente conhece a história, né? Ló morava em Sodoma e Gomorra. E Deus falou para Abraão que ele ia destruir essa cidade de Sodoma e Gomorra. Daí, Abraão falou com Deus, falando, oração é falar com Deus. Mas, Senhor, se tiver 50 justos, tu vai destruir toda a cidade? Daí, Deus, não, se tiver 50, foi indo, né? E se tiver de 10?
por amor desses 10 eu não vou destruir. Mas Deus já sabia que Abraão estava pedindo pelo seu sobrinho, Ló. E Deus, sabendo o coração, por ver a oração de Abraão, que ele sabia que o sobrinho dele estava lá, sabia que o parente dele estava lá, e se ele ficasse naquele local, se ele ficasse nessa cidade que estava contaminada, o mundo de hoje, na mesma contaminação, assim como a gente ora, a gente sabe que Ló foi salvo, ele e suas 2 filhas. A mulher dele não foi porque ela desobedeceu e olhou para trás, que era Deus tinha dito, não o faça. Mas aqueles que obedeceram a Deus foram libertos pela oração de Abraão, que se prostrou e se colocou na presença de Deus, orando. Aí houve uma libertação. Glórias a Deus. Moisés, outro homem de Deus, que orava, falava com Deus. Quantas vezes esteve no monte orando e falando com Deus direto? E aí a Bíblia vai nos dizer que Deus se entristeceu com o povo desobediente, que ele libertou do Egito, e ele ia destruir esse povo. Ele falou para Moisés: eu vou destruir, vou te dar um novo povo, vai ser o pai de uma nova nação. Glórias a Deus. Mas Moisés falou com Deus: não faça isso, não destrua esse povo. Começou a orar, pedir, interceder, assim como a gente faz pelos nossos familiares, a gente ora, né? Intercede por eles, porque muitas vezes eles não conhecem, eles não querem saber do nosso Senhor, por mais que muitos ainda até possam conhecer o Senhor, mas pecam, falham, não se entregam sua vida ao Senhor. Mas através da oração de Moisés, ele não destruiu esse povo. E assim eu creio que através da nossa oração, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos também não vão ser destruídos. Eles também vão poder entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Ana também orava o Senhor, pedindo um filho, né? Deus ouviu a oração de Ana e deu Samuel para ela, né? E aí a gente vê que Eli, vendo ela, achou, né? Não, está bêbada, olha o jeito que ela fala. Muitas vezes a nossa oração, as pessoas não vão entender. Ou pode achar assim, que até é uma loucura da nossa cabeça. Mas Deus sabe, Deus conhece a oração de cada um de nós. Deus vê os nossos corações, vê a nossa mente. Qual é a intenção da nossa oração? Aleluia. E Deus responde. Ele respondeu e presenteou a Ana com um filho. Aleluia. Glórias a Deus. Mais um. Davi, amigo de Deus, né? Orava, tinha comunhão com Deus, pecou, falhou, como todos nós pecamos e falhamos, mas nós temos que ter essa oração, essa comunhão com Deus. Davi, a gente sabe que por causa do pecado, ele perdeu seu filho, ele passou a noite toda orando e Deus não salvou o filho dele. Ele não deu por causa do pecado, mas ele orou, ele foi buscar, né? Às vezes a gente não recebe a bênção, por quê? Porque a gente não peca e muitas vezes não se arrepende do pecado e você quer receber as bênçãos do Senhor. Você quer estar, né, um pouquinho lá no mundo, um pouquinho aqui, e daí você ora. Deus vai habitar no meio do pecado? Deus é justo. Deus é amor, mas Ele é justiça. Então não adianta. Primeiro, a gente tem que se arrepender, se converter, né? E seguir a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Salomão também foi outro que pediu sabedoria, né?
A palavra nos fala, quem não tem sabedoria peça. E Salomão fez isso. Ele falou com Deus. E recebeu sabedoria. Glórias a Deus. E nós também. Eu peço toda a minha oração de Deus me dá sabedoria, porque não é fácil. Tem tantas coisas que vêm nas nossas vidas que a gente não sabe como agir. A gente tem que pedir a sabedoria de Deus. E Deus dá se nós pedirmos. Se for para a honra e glória do nome dele. Não adianta eu querer pedir sabedoria por motivos que não seja, né, para a nossa santificação em Jesus Cristo. Mas Deus, Ele abençoa. Ele abençoa e deu sabedoria a Salomão. Enfermidade, todos, né? Quem lê a Bíblia sabe, o rei Ezequias, ele foi sentenciado à morte. O profeta foi lá e falou: tu vai morrer. O que ele fez? Ele virou para o lado e orou. O que Deus fez? Deu 15 anos para ele. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mesmo na enfermidade, mesmo nas doenças, se a gente orar a Deus, Ele responde. Esses homens não têm diferença de nós. Nós temos o mesmo Espírito de Deus nas nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo. Então, se nós se colocarmos, né, e orarmos, Ele vai dar a resposta. Ele responde no tempo dele, mas Ele responde. Muitas coisas Deus responde na hora, mas muitas coisas é no tempo de Deus. Glórias a Deus. Oração. A gente tem ali o Daniel, né, que orava 3 vezes ao dia, né? Nossa, a gente fala 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia é o básico. Todo o povo de Israel ele ora 3 vezes por dia, não é muita coisa. O povo muçulmano 5 vezes. E nós, o que Paulo diz? Orar sem cessar. Não me pergunte como, mas nós temos que orar sem cessar. É isso que fala, né? A palavra de Deus. Aleluia. Jesus estava sempre orando. Se nós formos pegar a palavra, Jesus estava, ou ele estava orando, ou ele estava ensinando, ou ele estava curando, ou ele estava transformando vidas, libertando vidas através da oração. E ele nos ensinou até a orar, né? A oração do Pai Nosso é um exemplo para nós orarmos ali, né? E glórias a Deus. E seus apóstolos, né, também aprenderam a orar. O povo também aprendeu a orar. A gente tem a passagem, né, que Pedro estava preso e a sentença de Pedro era a morte. Era a morte. O rei já tinha condenado, ele ia matar Pedro. Mas daí o que aconteceu? A igreja toda se colocou em oração e orou. E ali acontece aquele milagre maravilhoso, né? Que os anjos foram lá e tiraram Pedro de dentro da cadeia. Glória a Deus, deu o livramento dele. Deu o livramento e Pedro saiu ileso. Um homem que era para ser morto. Aleluia. Por quê? Porque uma igreja estava orando, porque uma igreja estava de joelhos clamando ao Senhor pela libertação de Pedro. Glória a Deus. Eu me lembro que há 3 anos, né, na Covid, né? 2 ou 3 anos, 2 anos, eu estava no hospital, internado, e como eu tenho alergia à amoxicilina, os enfermeiros erraram e me deram amoxicilina. E piorou meu quadro. Eu já estava ruim e fiquei pior. Eu tinha mais de 70% dos meus pulmões comprometidos. Glórias a Deus. E aí eu me alegrei, assim, porque eu vi como é não andar só. Como é ter uma igreja orando por nós, pela minha vida e pela vida de um dos outros. Eu acredito que era para mim
morrer naquele período ali, porque eu cheguei muito mal, eu estava muito mal, minha esposa estava no quarto comigo e ela viu a situação que eu estava. Com 50% dos pulmões comprometidos, ele já entubava. Eu estava com mais de 70% e não fui entubado. Por quê? Porque Deus, a igreja, estava orando e Deus ouviu a oração da igreja. Assim como, glórias a Deus, assim como o Pedro foi liberto, eu também fui liberto. Eu também saí do hospital. Por quê? Porque a igreja orou, a igreja, né? A oração, glórias a Deus. Continuando na oração, Paulo e Silas, né? Apanharam, porque estavam fazendo a obra, foram para o cárcere, né? Foram apanhar e foram presos. Eles cantavam e oravam. Aleluia. E houve um terremoto. E eles foram soltos, foram libertos. E o interessante disso é que esse terremoto só quebrou as cadeias dele, né? Terremoto que a gente vê desabater. E lá não. Deus libertou e não tocou neles. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como Deus age, coisas impressionantes que a gente para pensar. Como Deus consegue fazer, dar um terremoto, abalar uma estrutura e não ferir ninguém, simplesmente soltar a pessoa. É assim nas nossas vidas. Muitas vezes a gente está ruim, está com problema, mas Deus nos liberta e a gente nem sabe como que Deus, como que aconteceu, quando foi que aconteceu isso. Né? Que hora foi que eu fui liberto? Né? Não sabemos, às vezes a gente é curado e não sabe, mas quando foi? Quando que Deus me curou? Eu não estou mais sentindo essa enfermidade. Então ela vinha e me derrubava e eu passava muito mal. Minha esposa, né, tá aí. Eu não sei mais nem o nome daquele remédio, porque eu estou curado das enxaquecas. Quando que Deus fez isso? Eu não sei, porque muitas vezes vem as coisas, a gente recebe a bênção e nem sabe, porque é tanta coisa boa que Deus faz nas nossas vidas, que é só mais uma soma. Aleluia! Glórias a Deus. E continua a mesma coisa, esses homens de Deus aí que oravam, né? Ainda a gente tem que continuar, porque Deus, Ele não mudou. Deus, Ele continua mesmo, assim como Ele respondia no Antigo e no Novo Testamento, Ele responde para nós as nossas orações, os nossos livramentos, as nossas libertação, a libertação dos nossos que a gente ama, que a gente gosta e que queria que estivesse junto com nós, adorando a Deus, buscando a Deus. Ele continua a fazer. Ele não preciso citar de novo todas as libertações, todas as coisas que Deus fez nesses homens, né, de Deus. Aleluia. Então, a oração, o poder da oração. É assim que a gente é curado, ou que nós vamos ver que podemos curar. Nós não curamos nada, mas Deus pode nos usar para nós curar as outras pessoas. Aleluia. Que é Deus, né? Não é nós. No versículo 14 vai dizer assim, ó: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite, em nome do Senhor. Aleluia. Chamar os presbíteros e ungir. Mas não é o presbítero que vai fazer a cura. É uma ordem, Deus está mandando. Mas a gente vê ali que termina em nome do Senhor. É em nome do Senhor, não é o homem. O homem não faz nada. Não adianta você vir fulano de tal, um homem maravilhoso, um homem que Deus usa extraordinariamente. Se você vier confiando que esse homem vai te curar, ninguém. Porque quem cura é Jesus, não é? É fato.
Ele pode ser o maior, já curou milhões de pessoas, mas se você bem, não, esse homem vai me curar, não vai resolver. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando você vir receber uma oração, venha pedindo a Deus, confiando em Jesus, porque só Jesus cura. Homem nenhum, não. Aí já entra para a idolatria, né, de homem. Aquele homem vai me curar. Não vai curar. Jesus, ele pode usar qualquer um para orar e para curar. Qualquer um. Aleluia. Glórias a Deus. E o Quintus fala também, né? Continuando, ele fala de confessar as nossas culpas. No 16, confessar a vossa culpa um ao outro e orais um pelos outros, que sarareis. Por que confessar? Porque muitas vezes, o que está nos impedindo de receber a nossa bênção? Muitas vezes a gente tem muita mágoa no coração. Muitas vezes tu não consegue liberar um perdão para o teu irmão. Ou às vezes tu libera esse perdão só pela boca, mas aquilo ali fica te corroendo. É uma das piores doenças que a gente pode ter, é espiritual, porque tu não libera o perdão. A gente não deve nem subir no altar, a gente não deve nem ofertar, porque a palavra diz, antes vai lá e conserta com o teu irmão. Glória a Deus. Então a gente tem que se perdoar. Nós somos irmãos, nós buscamos a mesma coisa, é o reino dos céus. Então, aleluia, glórias a Deus. Nós devemos perdoar. Não é esquecer. O perdoar não é esquecer. Porque a gente lembra, a gente não vai sofrer uma amnésia. Quem joga para o mar do esquecimento é Deus. A gente lembra. Só que aquilo não pode mais te magoar. Aquilo lá, tu tem que, sabe? Não pode mais. Cada vez que vê, não, mas aquele cara que fez isso. Não. Daí tu não perdoa, esqueça. Esqueça não. Leve na brincadeira, faça qualquer coisa, mas não fique mais magoado. Não deixa a raiva te correr por causa de tal coisa. Porque Deus não vai te abençoar se você não libertar o perdão. Tá? Não é eu que falo, é a palavra que fala. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui fala, né, no final do 16, a oração feita pelo justo pode muitos em seus efeitos. Glórias a Deus. Mas quem é justo? Nós somos justificados pela nossa fé. Nós somos justos pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa fé nos torna justos. Então a nossa oração tem muito poder. Quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, quando tu tá bem, quando tu tá com uma vida certa na presença de Deus, se tu orar, vai acontecer. A palavra fala, está dizendo. Agora, se você não está bem, aí não é fácil, né? Você quer a bênção, mas você está tudo errado. Glórias a Deus. Aleluia. Então, já que nós somos justificados pela nossa fé, que não pode ser abalada, porque a fé, a gente sabe que se tu duvidar, não é fé. Aleluia. É fé no propósito de crer, né? A fé. Aleluia. Então, devemos orar, buscar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir lá em 2 Crônicas 7:14. Aleluia. Quem achar pode ler, por favor.
isso que eu fiz esse estudo. Meu estudo, né? É orar, se humilhar na presença do Senhor Jesus. Confessar os nossos pecados, porque nós somos pecadores, a gente sabe, devemos confessar. Aleluia. Se converter dos nossos maus caminhos, não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia. Se converter dos teus maus caminhos, largar aquilo do mundo, aquele mau caminho que tu servia, né? Aleluia. Então, Deus vai ouvir dos céus as nossas orações. Deus vai perdoar os nossos pecados quando há o arrependimento, né? E Deus vai nos sarar e vai sarar a terra. Aleluia. E a gente vê, aleluia, que não está mais acontecendo isso, né? O povo está abandonando a Deus. Eles não se humilham mais. Eles estão achando que são independentes, que eles podem fazer tudo pela sua força. Mas não é assim. A gente é dependente de Deus. Se tu não entregar na tua mão de Deus e tu agir por tua conta, pela tua vontade, aí é contigo. É contigo. Deus não está nesse negócio, porque tu não procurou a Ele. Você não quis obedecer a Ele. Quando Deus fala ou faz uma revelação, ou por profeta, ou pela palavra, falando, faça isso, você vai lá e faz todo o contrário, você está desobedecendo a Deus. E se você desobedece a Deus, você está tudo a conta e risco. Infelizmente, se acontecer o pior ou alguma coisa, você não viu a voz de Deus. Você quis fazer através da sua força, da sua vontade. Então, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir, vai perdoar os nossos pecados e vai nos sarar e sarar a terra. Glória a Deus. Esse é nosso Deus. É só nós obedecermos a Ele. É só nós nos entregarmos e fazer o que é certo. Adorar a Deus. Adorar, orar, se entregar, né? Gente, muitas vezes, quanto tempo a gente ora, tira para falar com Deus? Minutinhos, né? Algumas antes de manhã, ou vai comer, mas aquele tempo para Deus, tu orando, tu lendo a palavra dele, tu vendo o que ele tem para fazer, antes de tomar qualquer atitude, você perguntar, né? Antes, orar a Deus antes de fazer qualquer tipo de negócio, esperar a resposta de Deus. Às vezes demora um pouco, não é que demora, a gente tem pressa, mas é no tempo de Deus. Aleluia! Quando Deus der o aval dele, vai lá e faça. Antes disso, não faça, porque não vai dar certo. Aleluia! Então, né, irmãos, esse estudo, porque, como eu disse, né, nas quintas-feiras é culto de cura e libertação. Cura e libertação. Daí eu misturei, né? Fiz um de cura e libertação e fiz um ensino em cima disso, né? Para a gente ver como você pode ser curado, como Deus pode usar o servo dele para curar através da oração. A oração. Entregar tudo na mão de Deus, porque Ele não mudou, Ele continua a fazer e Ele faz. Como eu testemunhei aqui, Ele tem feito tantas coisas na minha vida, tem me abençoado. E eu sei que eu deveria de orar mais, eu sei que eu oro muito pouco, né? A gente tem tempo para muitas coisas, tem tempo para fazer qualquer coisa, mas para Deus, quanto tempo
tu está dedicando a Deus da tua vida? Se dizem que a gente tem que dar o dízimo, né, de 10%. O dia tem 24 horas. 2 horas e 40 seria o dízimo do Senhor, né? Às vezes, se somar o dia inteiro, não dá 10, 20, meia hora. Então, orar mais, buscar mais, se entregar mais a Deus. Né, pastor? Deus é bom. O ensino que eu tinha para a igreja é isso, era trazer, né, era isso a igreja. A oração e oração. Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Já dizia o pastor Cláudio Silva, né? Nosso missionário lá no Guiné-Bissau. Quem é que ora lá aonde? 1 milhão de almas. Vocês já viram? Já viram o trabalho? Alguém? Levanta a mão quem já viu o trabalho. Se não olharam, olhem para vocês verem. O pastor Cláudio Silva, ele está há mais de 20 anos na África. Né? Foi pastor ali aqui em Voti, né? E daqui ele foi direto para a África. No período do pastor Luiz Antônio, ele ficou o pastor Luiz Antônio, saudoso pastor Luiz Antônio, né? Que morreu, pastor do avião aqui. E o pastor Cláudio Silva, ele sempre falava, né? Um dia eu tive o privilégio de sentar ao lado dele numa reunião de pastores, ou não lembro se era, até no culto, acho que foi aqui na Feliz. Aí eu sentei ao lado, estava sentado ao lado dele e ele disse para mim, olhou para mim e disse assim: ó, filho, a oração é a chave da vitória. É a chave da vitória, né? Que diz, como diz o Eli estava entrando aqui, né? Está sofrendo, ore. Está alguém doente, né? Unja com óleo, mas também faça oração. Né? Então, né? Está sofrendo, ore, está sofrendo, né? E a palavra diz que a oração da fé salvará o enfermo, o Senhor levantará. Glória a Deus, né? Então, o que nós mais devemos fazer, irmãos, é orar a Deus, né? Buscar a presença de Deus, tá? A oração em tudo, como o irmão ali comentou sobre, vai fazer um negócio, ore, né? Faça o negócio, ore primeiro, né? Busca uma confirmação de Deus. Aí quando vê, né, irmão, eu vejo as pessoas ligam assim: meu Deus, meu negócio está dando errado, está tudo enrolado, né? Por quê? Porque às vezes não orou, né? Não orou, não buscou a direção de Deus. Recebeu uma profecia, né? Ore, peça para que Deus confirme, né? Não se engane, que há muitas profecias que é de procedência humana. Eu já vi pessoas cometerem um desatino, saírem de um lugar e ir para outro, fora, né? Fora muitas vezes da direção de Deus, porque ouviram uma profecia que saíram, largaram tudo que for. De repente, como eu disse, não era o tempo deles ir. Saíram do tempo dele, não era o tempo de Deus. E se não é o tempo de Deus, as coisas dão errada. Tá? Então tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. A gente é humano, a gente sempre quer as coisas para ontem, né? Vou fazer um negócio que eu quero para ontem. Né? Mas as coisas de Deus têm o seu tempo determinado. Eclesiastes fala lá, né? Creio. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo é no tempo de Deus. Né? Tudo é no tempo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agradecemos a Deus, né? Deus, por esse culto de cura, né? Cura da nossa alma, né? Da nossa alma, cura divina, cura da alma, cura interior, né? Muitas vezes nós precisamos, né? O confessar o pecado nós estamos curando o nosso interior, muitas vezes, né? É os nossos traumas que nós estamos botando para fora, uns para os outros, um irmão para o outro irmão, né? Procure um irmão de confiança, né? Que você possa
colocar para fora muitas vezes aquilo ali, né? E aí Deus vai te curar, né? Deus te dá uma palavra, vai te dar uma palavra, né? De fé, uma palavra de, né? E aquele mal ali vai ser curado no nome de Jesus. Amém? Vem na tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez nós oramos, Jesus, agradecemos pela tua palavra, pelo uso, Senhor, do teu servo, como vaso. Aleluia. Senhor, nos dedicamos tão pouco, Pai. Tão pouco tempo nós temos retribuído, Senhor. Nós não somos gratos. Aleluia, como disse, aleluia, um dia tem 24 horas e muitas vezes, Pai, nós não queremos aquele tempo de oração, tempo voltado para Ti. Nos preocupamos com tanta coisa, meu Deus. Nos preocupamos com tanta coisa. Estamos em busca de tanta coisa. E o Senhor, dizemos graças ao Senhor. Não sabemos, Pai, o nosso tempo. Aleluia. Lembramos da Tua palavra, Senhor, que Tu fala através da vida daquele homem. Aleluia, que ajuntou os celeiros. A palavra diz que ele juntou os celeiros, que uma quantidade de celeiros, diz a minha alma agora te alegra, regala-te, porque tu tens muito para gastar. Aleluia, veio do céu uma resposta que eu creio que ele não quis ouvir, Pai. Diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Deus, que nós possamos se voltar para Ti, Pai, que nós possamos ser gratos a Ti. Senhor, cura aquele que está nos assistindo através da internet, Pai. Esse espírito de suicídio, esse espírito de morte, seja repreendido em nome de Jesus. Esse trauma de infância, em nome de Jesus, vai repreendendo agora. Síndrome de toque, Pai, síndrome do pânico, esse medo, Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo agora, Pai, pelo poder do Teu nome, Jesus. Essa mulher, aleluia, que está entristecida, talvez ouvindo essa live, Senhor, aleluia, com seus traumas, aleluia, com seus medos. Entra, Pai, aleluia, entra nessa vida, Pai, vai tirando medo, porque a Tua palavra diz que o Teu amor lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos. Deus de providência, entra, Pai, com providência nesta casa. Entra nessa vida. Nós oramos, Pai, pela vida, Senhor, do Wagner, da Rose, lá na cidade de Sergipe. Senhor, entra com providência. Entra com providência nessa causa, Jesus. A Tua palavra diz que Tu és o advogado dos advogados, Pai. Tu és o advogado maior, Pai. Aleluia. Tu és Deus de justiça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a vida do Teu servo, os propósitos, Pai, que ele tem no seu coração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Fica conosco durante o decorrer dessa semana, Pai. Nos dá um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, somos gratos a Deus, né? Grato a Deus, hoje é um feriado, né, irmão? Hoje é um feriado, né? E por incrível que pareça, um feriado religioso, era para a igreja estar cheia, né? No mundo ainda, as procissões, aquilo é uma multidão de gente, né? Crendo, né? Talvez que aquele vaso, aquele santo vai resolver o problema de nós, que servimos ao Deus vivo, né? E mesmo sendo em homenagem ao Senhor, não tivemos coragem muitas vezes de estarmos na igreja, né? Alegamos tudo que é coisa. Hoje a grande maioria não trabalhou, né? Eu creio que era um feriado nacional, a grande maioria ficou nas suas casas, mas não tiveram coragem de vir fazer a obra, né? Então nós convidamos, né, os nossos amados irmãos sábado para estar conosco, então, no nosso culto da juventude. Sábado, culto da juventude. Amém?
Sábado, culto de juventude. Domingo, nosso culto de ceia. Não perca o nosso culto de ceia, né? A ceia do mês. Amém, irmão? Deus, creio que Deus vai falar conosco, né? Mais ou menos, estamos chegando na metade do ano, falta só 6 meses para completar o ano, né? 6 meses para completar o ano. Então, façamos a obra do Senhor enquanto é tempo, né? A irmã Silvana tem alguma coisa? A irmã Silvana tem alguma coisa, irmã Silvana? Sábado de tarde haverá um evangelismo ali. Se você puder estar também conosco, né? Vamos estar aí em nome de Jesus, né? Vamos desdobrar aí, vamos estar aí evangelizando, levando as almas a Cristo. Amém, irmão? Então seriam esses anúncios. Morreria alguma coisa? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Até sábado, se Jesus.